Pastor Clendenon, obrigado por me confiar o seu púlpito nessa noite. Eu ouvi falar desse homem durante muitos anos. Ele estava na TV e há anos atrás, e apenas alguns minutos, eu acho que Oral Roberts deve ter estado também naquela época, realmente um pioneiro. E em todos os lugares que eu vou pelo mundo me perguntam: você conhece o pastor Clendenon? Ele tem perturbado o ninho do diabo no mundo inteiro, um apóstolo Paulo moderno. E sido um exemplo, não para condenar muitos de nós aqui, que não temos nenhum conhecimento melhor e que confiamos em Deus e não nos diplomas universitários e teólogos que já têm uma coragem e confiança casual e sem sentido em Deus, uma confiança radical em Deus. Irmão amado, eu não tinha ideia do que o seu ministério estava tão profundo e nós queremos apoiar você. E eu sei que esse é um dos grandes segredos escondidos nas missões. Segredos que não muitos conhecem e deveriam conhecer, e nós oramos para que isso aconteça. O pastor Colin é o meu pastor. E eu estava lendo Filipenses hoje. Ali está ele. Eu estava pensando no pastor Cáter e no que Paulo disse para a igreja de Filipos. Ele disse: eu estou enviando Timóteo a vocês porque a ninguém tenho de igual sentimento que naturalmente cuida de vocês. Pela própria natureza dele, quando eu ouvi pela primeira vez, na verdade, o modo como ele veio para Nova York, pastor de uma pequena igreja no Canadá, um ex-policial, e o Senhor tomou posse da vida dele. Às vezes, indo à igreja, e eu estava provavelmente no momento mais difícil do meu ministério, eu estava sobrecarregado e eu estava dirigindo o meu carro e eu disse a Deus: você tem que fazer alguma coisa. E o grande profeta Leonard Ravenhill tinha me dado 2 de suas fitas há muito tempo atrás e eu tinha jogado elas no meu carro como um monte de outras fitas, mas naquele dia, quando eu estava chorando, o Senhor disse: pegue aquelas fitas. A propósito, 1 ou 2 dias antes eu tinha jogado todas as fitas fora, menos aquelas 2, e o pastor Carter ou algum outro pastor, Leonardo Ravenhill, me deu aquilo e disse: jovem, você precisa ouvir isso. E o Senhor disse: pegue e coloque para ouvir. E eu ouvi uma fita e a metade da outra, e o Senhor me disse: ligue para ele. E saí da estrada, tinha um número de telefone naquela fita, e eu liguei e Teresa atendeu. E eu disse: você poderia, aqui é o irmão, você poderia pedir a ele para vir orar por mim? E ele veio, ele fez isso. E quando ele se sentou para pregar, eu disse: esse é um homem tocado por Deus. Esse é um homem de Deus. E os nossos corações foram unidos e agora ele pastoreia uma igreja que eu acho que tem 8.000 pessoas ou algo assim. E 4 homens piedosos se levantaram e suas esposas, 4 homens piedosos e pregadores. E ele é o meu pastor e eu o ajudo o quanto eu posso. Mas nos últimos 5 anos eu tenho viajado, ministrado em conferências. Eu não vou pregar nessa noite. Eu sou um dos pais e o Senhor me diz que vocês não têm muitos pais. E quando eu era um pregador jovem, eu ia para as conferências e dizia: eu desejo. Eles eram homens mais velhos, eu gostaria que eles me dissessem se eles tinham algumas batalhas como eu tinha, e eu pensava que aqueles homens que eram usados por Deus não tinham problemas. Eu disse: se eu tiver alguma chance de pregar para os ministros, eu vou cuidar da minha alma. Foi isso que Paulo fez. Ele continuou contando a eles a sua história várias vezes. Timóteo deve ter ficado cansado, quer dizer, de como Deus tocou na vida dele, pelo que ele passou, as tentações, naufrágio, e ele apenas repetiu a história muitas vezes, mesmo na prisão e por tudo o que ele tinha passado. E eu tenho uma boa razão para abrir e desnudar o meu coração por causa da leitura do apóstolo Paulo. Eu tinha umas 4 ou 5 mensagens que eu pensei poder pregar, elas eram mensagens novas, mas isso simplesmente não era adequado.
Depois que eu cheguei, eu participei de todos os cultos sentado lá atrás e na primeira noite o Senhor me disse: não pense sequer em pregar um sermão. Eles são grandes pregadores, guarde o seu coração. Pai Celestial, você precisa me ajudar a mostrar que nenhum ego é glorificado, mas tu que falas aos corações, Senhor, se esses são os dias que nós pregamos, que eles são, se nós cremos que esses são os dias em que nós veremos o cumprimento da vinda do Senhor e do julgamento de todos os que não são como Cristo, então, Pai, nós temos que levar isso a sério. Meu Deus, tu irás falar? Eu peço por um toque de Deus, eu peço que o Senhor fale. Não deixe que ninguém saia sem ser movido. Senhor, eu creio que existem muitos que vieram dizendo: eu estou desencorajado e eu vou com a esperança de que Deus fale comigo, na esperança de receber uma palavra. E Senhor, você tem feito isso, mas novamente nessa noite, ó Jesus, fale comigo, santifica-me. Senhor, eu sou indigno, mas eu te agradeço porque nos tornaste dignos de proclamar a tua palavra. Certamente esse tesouro em vasos de barro. Agora, Senhor, fala claramente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o custo de uma nova unção. O custo da unção. Eu não tenho nenhuma definição teológica da unção. Eu realmente não vejo nenhuma necessidade de ir ao Velho Testamento e contar a vocês as raízes dela e de que a unção significa no Velho Testamento, porque ela é algo diferente no Novo Testamento. Jesus disse que o Pai tinha ungido Jesus para pregar o Evangelho. Eu não sei como descrevê-la, mas eu reconheço quando a ouço. Existe uma canção antiga sobre a unção. Ela diz que quando você a ouvi-la, você a reconhecerá. Existe um peso dela nisso. O homem e a mulher, que são realmente ungidos de Deus, nunca brincam quando lidam com a palavra. Existe um peso sobre isso. Eu fico espantado e chocado. Eu não sei quem começou com isso e eu não sei de onde isso está vindo, mas agora, até mesmo nas Assembleias de Deus, os evangélicos estão começando um sermão com uma piada. Isso não é a unção. Eu não vou falar sobre o que ela significa, mais do que, quando eu a ouço, eu reconheço que aquele homem ou mulher tocou em Deus. Eu sei que estou ouvindo algo mais do que o coração de um homem. Eu sei que quando alguém tem passado por dificuldades, tentações e provações e tem ido até o trono, e quando eu ouço eu fico convicto, quando eu ouço eu sou tocado. Quando eu ouço, eu sou levado a me ajoelhar e existe um tal peso nisso que eu não consigo ignorar. Eu tenho que lidar com isso. Eu fui chamado para pregar quando eu tinha 8 anos de idade num acampamento. Bem, alguns de vocês são jovens, não sabem o que é isso. Nós não tínhamos pousadas, hotéis, nós não tínhamos restaurantes de fast food. Os cristãos se reuniam, limpavam algum terreno e colocavam algumas tendas e um tabernáculo e pregavam para quem estava vindo e pregavam o dia todo e oravam o dia todo e a metade da noite. E aos 8 anos de idade eu fui para um acampamento. O meu pai e o meu avô eram pregadores e eu me ajoelhei e o Senhor me chamou. Eu fiquei sob a unção por umas 2 ou 3 horas. E eu recebi o chamado para pregar o evangelho, do qual eu nunca me desviei. Eu era um pregador adolescente, mas quando eu era jovem, eu pastoreei uma igreja dos 21 aos 28 anos de idade. Me desculpem, foi dos 22 ou 23 anos aos 28 anos de idade, numa pequena cidade da Pensilvânia chamada Phillipsburg. Eu pregava para umas 100 pessoas e era uma igreja pentecostal. E eu estava aceso e animado pregando o Pentecostes. Mas depois de 2 ou 3 anos, uma coisa começou a me incomodar. Pregando que nós tínhamos um evangelho pleno e ninguém estava sendo salvo.
Eu estava pregando para as mesmas pessoas. Elas ficavam satisfeitas se eu as casasse, enterrasse e tivesse comunhão com elas, e nada mudava. Havia algo ardendo no meu coração, porque naqueles anos anteriores, ele colocou um chamado para ganhar almas no meu coração. Eu queria alcançar o mundo inteiro, mesmo sendo um jovem pregador. E eu disse, isso não faz sentido. Nós dizemos que temos algo que os batistas e os outros não têm. E nós temos o evangelho pleno e eles estão lá fora nas ruas e nós não estamos. Nós estamos aqui sentados e mais ou menos depois de 5 anos assim eu disse, eu não consigo mais suportar isso. E eu disse, Deus, tem que haver algo mais do que isso, porque eu volto para casa e simplesmente sento e assisto muita TV, filmes de cowboy, assistindo TV. Mas eu disse, ó Deus, tem que haver algo mais. Eu não consigo viver assim. Se isso é o Pentecoste, eu não quero. Eu não quero ter nada a ver com isso. E o Senhor disse, você está falando sério? E eu disse, estou. E ele me disse, muito bem, se você apenas me der o tempo que você fica assistindo TV, me dê um tempo igual. De fato, eu tinha que me livrar, pois eu não sabia lidar com aquilo. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Eu pegava minha Bíblia e ia para o meio do mato. O presbitério era na encosta de uma montanha acima, onde eu estacionava. E eu disse à minha esposa que quando estivesse na hora, eles podiam tocar a trombeta e eu sairia do meio do mato. E eu tinha uma árvore ali e a minha Bíblia, e eu simplesmente comecei a engolir a palavra. Comecei a absorver a palavra. Ela começou a me transformar, me quebrantar e me derreter. Veja, Deus não concede a unção para os pregadores preguiçosos, cristãos preguiçosos. Ele não fará isso. Existe um preço para se ter a unção. Descreva isso como você quiser. Você saberá quando você chegar num lugar onde Deus muda você, onde você nunca mais ficará satisfeito enquanto você viver sem ver Deus operando em você e andando com você. E você saberá que algo está acontecendo com você toda vez que você fala. E o Espírito do Senhor começou a vir sobre mim, começou a quebrar até eu ficar quebrado e chorando. E o Senhor disse, comece simplesmente andando nas ruas aqui da sua pequena cidade. E eu fiz isso e Deus começou a salvar algumas poucas almas. Eu me lembro que quando a unção veio, eu fui para o mato e profetizava para as árvores. Mesmo quando nós tínhamos companhia, eu costumava cair sobre a minha face e chorar. Eu chorava, Deus, ousa-me. Eu quero ver um Pentecoste verdadeiro. Eu quero ver Deus operando. Num domingo eu fui para a igreja e eu não conseguia ficar de pé, eu rolava debaixo dos bancos. A princípio, eu pensei que fosse um colapso nervoso, porque eu não parava de tremer. Eu sabia que Deus estava me tocando. Eu fui para casa, mas aquela foi a semana na qual eu peguei uma revista e vi 7 rapazes acusados de assassinato em Nova York. E o Espírito Santo me disse, é tudo a respeito disso. Eu ouvi o seu clamor, agora eu vou ungir você. Ele disse, vai. Eu fui encontrá-los e eu falei disso no livro A Cruz e o Punhal. E eu fui tentar livrar aqueles rapazes do julgamento. As Assembleias de Deus, na verdade, meu pai era superintendente das Assembleias de Deus. E o meu pai me disse, o que você fez? E outros disseram, você envergonhou as Assembleias de Deus. Eu fui arrastado para fora do tribunal, mas eu tinha visto caminhões de prisioneiros e adolescentes todos acorrentados saindo e indo para a prisão. E eu disse, ó Deus, quem vai alcançar a esses? Colegas, esse foi o começo do desafio jovem. Mas eu me lembro da unção, eu me lembro de ir a lugares. Eu lembro de ter ido a um acampamento jovem, eles me pediram para falar, havia um famoso evangelista que disseram que era um jovem de Nova York, e eu me levantei e tudo que eu disse foi, vocês jovens,
Haviam centenas de jovens e tudo o que eu disse foi: vocês estão vivendo no pecado, vocês estão brincando. Vocês realmente não estão servindo a Deus, vocês estão aqui e estão brincando. Vocês estão fazendo e eu apenas recuei e a glória veio. Quer dizer, o poder de Deus destroçou todos aqueles garotos e mudou a reunião toda e ninguém pregou. Não foi. Aconteceu algo de unção. Eu fui para uma escola bíblica, havia escolas bíblicas naquela época e aquilo estava morto, totalmente morto. E eles sentaram lá e havia uma reputação para tal, sabe? E evidentemente um medo do Espírito Santo fazer algo. E eu apenas levantei e disse: os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem a cova. E eu disse: vocês estão mortos, levantem-se e ergam as suas mãos. E a glória veio. O Espírito do Senhor desceu, eu sabia que não era eu tive que recuar e observar o que Deus estava fazendo. E a todo lugar que eu ia, havia uma unção, havia alguma coisa acontecendo. A cruz e o punhal foi escrito no meio de todas essas bênçãos. E eu tive que viajar por todos os Estados Unidos. Os promotores conseguiram fazer isso, promotores cristãos, e eu viajei acho que por 2 meses em TV nacional e rádio nacional, e isso foi espalhando pelo mundo, e eu me tornei o que alguns chamam de famoso. E eu viajei em cruzadas de jovens, e eu viajei em conferências, cruzadas de jovens enormes, por todos os Estados Unidos e pelo mundo durante uns 5 ou 6 anos. Finalmente, eu viajei com 2 ônibus enormes de $500 mil. Bandas e reuniões enormes. Mas eu comecei a ficar ocupado. Muito ocupado, construindo uma organização. Mas vejam, isso me afastou da oração. Me afastou do altar. Me afastou dessa palavra. E eu realmente, vejam, eu sei o que é ter a unção, eu sei quando ela está elevada, eu sei quando eu não a tenho, eu sei quando a morte penetra. Eu tinha pregadores jovens me dizendo que tinham sido bem-sucedidos, mesmo nas Assembleias de Deus, algumas das mais famosas. Um deles me disse particularmente: eu sei como mexer com a multidão, eu sei como fazê-los chorar, eu sei como mexer com eles, eu sei como derrubá-los. E colegas, eu fiquei tão ocupado. Para alguns que estão ouvindo nesse momento, eu estou falando ao seu coração e ao seu espírito porque você ficou ocupado demais, ou alguma coisa afastou você do aposento de oração e agora você vai até o livro apenas para conseguir sermões. E agora que Deus abençoe o seu coração, que você medite. Mas não existe fome, não existe nenhum quebrantamento e não existe nenhum choro. Quando eu vou às Escrituras, eu olho para os homens que Deus usou e sempre havia um choro. Jeremias disse: eu disponho meu coração para buscar ao Senhor. E você descobre que havia um choro. Vejam, Jesus disse: o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. E essa carne tem que ser controlada, ela tem que ser tratada. Não pode haver nenhuma unção até que essa carne seja tratada. Você tem que fazer isso, essa é a sua parte. Você não pode esperar que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo opera por você. Ele diz: você é carne. Caso contrário, você vai dormir no dia do juízo. Você vai estar dormindo enquanto Deus decidiu mover o seu Espírito por toda a terra. Ele precisa de você, ele precisa de mim. Mas ele não vai fazer isso enquanto nós não pagarmos o preço. Tudo o que eu sei desde que eu era um pregador jovem, tudo que o meu pai e o meu avô pregavam, era a oração, leia a sua Bíblia, não tem nada de complicado nisso, tranque-se a sós com Deus. Busque a face de Deus. Eu não conheci nenhum outro caminho. Eu passei por todos os livros puritanos. Eu tenho puritanos. Eu comecei a estudar e ler livros e fui me afastando desse livro. Você pode ficar tão envolvido em estudar como entender a Bíblia que você pode se afastar da palavra de Deus.
Eu me lembro de como era estar diante de multidões e estar morto. Eu fiquei. Quando você se afasta disso, quando você anda na carne, quando você está satisfeito, tudo sai da ordenação divina, a sua casa sai da ordenação divina. Eu sabia disso, eu sabia no meu coração, eu sabia que eu estava à deriva. E eu me deixei empolgar. Você diz, o que eu tenho a ver com isso? Eu nunca fui famoso, eu nunca enfrentei esse tipo de batalha. Mas todos nós chegamos a um momento na qual nós temos que tomar uma decisão. E você relaxa, e você paga as suas contas, você tem uma casa, você tem um carro. E então você acaba como um pastor que veio a mim na África há 2 semanas atrás, pastor de uma das maiores igrejas daquela nação, e ele veio até a minha mesa, eu estava comendo, e ele ficou ali de pé quebrantado, e ele disse, irmão David, eu tenho 5.000 pessoas, e eu tenho brincado com Deus há 7 anos até agora. Ele disse, mas eu não conheço a ele. Eu tenho estado satisfeito porque as pessoas estão lá e tudo está bem. Eu dirijo uma Mercedes e tudo está muito bem. Mas ele disse, eu estou morto por dentro. É o pior efeito disso. Não há nada pior que eu possa pensar para um homem de Deus ou uma mulher de Deus do que perder a unção de Deus, estar morto e ter conhecimento de que alguma coisa está errada. Foi no meio desse período, eu me lembro dos últimos dias, desse período terrível. A unção tinha sumido, eu ainda estava pregando as multidões, indo na emoção. E depois de pregar, voltar para o quarto e dizer, Deus, eu não consigo mais continuar desse jeito. Isso não é unção, não foi isso que eu conheci. Como foi que eu me afastei? E como eu a consigo de volta?